7 cidades brasileiras que vão desaparecer em 10 anos. Ninguém quer ficar. Cidade 7, Maceió, Alagoas. A situação da belíssima, ensolarada e secularmente turística capital do estado de Alagoas, a outrora inabalável e pacífica cidade de Maceió, configura-se indiscutivelmente como a mais aterradora, vasta, documentada e inegável tragédia geológica, urbana, econômica e humanitária em curso, não apenas no imenso território do Brasil, mas em toda a história da engenharia moderna no mundo ocidental contemporâneo. O que durante tantas e tantas décadas ininterruptas foi ampla, justa e romanticamente celebrado por poetas, compositores e milhões de turistas deslumbrados como o incomparável e intocável paraíso das águas, ostentando com justificado orgulho o seu mar de um tom verde esmeralda cintilante, inconfundível e indescritível, protegido por uma barreira de corais viva e ladeado por orlas perfeitamente arborizadas, com majestosos coqueirais que balançavam ao ritmo da brisa constante do Atlântico, esconde hoje, sob o seu rico e cobiçado solo litorâneo, uma verdadeira, silenciosa e monstruosa bomba relógio geológica, de proporções absolutamente dantescas, bíblicas e apocalípticas. O afundamento crônico, acelerado, irreversível e geograficamente expansivo do solo urbano, provocado diretamente, com laudos comprobatórios exaustivos, por mais de 4 malditas décadas de extração mineral predatória, financeiramente irresponsável e maciça de cloreto de sódio, o valioso sal-gema, pelas pesadas e colossais brocas e tubulações da gigante petroquímica Braskem, condenou de forma sumária, fria e impiedosa bairros tradicionais, populosos e historicamente riquíssimos, à completa e absoluta aniquilação física, estrutural e social. Na sombria, matemática e fria projeção para a próxima e decisiva década, a ensolarada e festiva cidade de Maceió caminha a passos largos, pesados e irremediáveis para um cenário de desocupação territorial forçada, estagnação financeira profunda e colapso urbano logístico tão absurdamente severo, complexo e sem precedentes que a própria viabilidade existencial de Maceió, como uma capital de estado funcional, segura, próspera e habitável, está sendo seriamente e publicamente questionada por renomados especialistas internacionais em sismologia, geologia profunda e planejamento urbano de áreas de risco extremo. O cenário físico e visual que atualmente domina as vastas e melancólicas ruas dos antes efervescentes, nobres e populosos bairros do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e parcelas do icônico bairro do Farol, já é, sem nenhum exagero retórico, o de uma desoladora e aterrorizante zona de guerra pós-apocalíptica, completamente abandonada, amaldiçoada e engolida por um silêncio sepulcral e perturbador. Mais de 60 mil pessoas, dezenas de milhares de famílias trabalhadoras, cidadãos honestos, que pagaram os seus impostos por toda uma vida, idosos que construíram os seus lares tijolo por tijolo, com o suor de décadas de trabalho árduo, pequenos e médios comerciantes tradicionais, que sustentavam a economia capilar da região, foram brutal, covarde e compulsoriamente arrancados e expulsos de suas casas sagradas, de suas raízes comunitárias profundas e de suas inestimáveis histórias de vida. Eles foram forçados, sob a ameaça letal de verem os telhados desabarem sobre as cabeças de seus filhos, a empacotar as suas vidas inteiras em caixas de papelão e caminhões de mudança, alugados às pressas no meio de madrugadas de pânico, enquanto as pesadas paredes de alvenaria de suas residências estalavam e rachavam ruidosamente
como ossos quebrando, e o chão asfaltado sob os seus pés literalmente cedia, afundava, abria fissuras quilométricas e gemia com os tremores de terra invisíveis que rasgavam o subsolo da cidade. O que de fato restou, nessas gigantescas e fantasmagóricas zonas de exclusão isoladas por tapumes e seguranças privados, são quilômetros e mais quilômetros de ruas desertas e lúgubres, formidáveis casarões históricos e prédios residenciais, outrora repletos de vida, que agora exibem janelas tristemente emparedadas por frios e cinzentos blocos de concreto, portões soldados com grossas correntes de ferro enferrujado para evitar invasões e saques noturnos. Um mato alto e selvagem engolindo descontroladamente as antigas calçadas limpas, as belas praças públicas e os parquinhos infantis, e o pesado, denso e fúnebre silêncio de uma comunidade inteira, viva e pulsante, que foi covardemente assassinada e extirpada do mapa pela incalculável ganância corporativa e pela cegueira deliberada do poder público e das agências reguladoras de mineração do país. Mas a tragédia alagoana está muito longe de ser contida dentro dos perímetros dos mapas de risco já desenhados pela Defesa Civil, e o luto da perda material é apenas uma pequena fração do pesadelo, o medo paralisante, o estresse pós-traumático contínuo e o pânico absoluto, invisível e onipresente que dominam a mente e as noites de sono dos moradores da capital, é a constatação científica e aterrorizante de que as dezenas de imensas e profundas cavernas e minas subterrâneas, escavadas e abandonadas pela petroquímica, muitas delas gigantescas, chegando a ter o volume cúbico monumental do estádio do Maracanã, localizadas a centenas de metros abaixo do nível das ruas habitadas e da Lagoa Mundaú, colapsem de forma abrupta, violenta e não avisada. A possibilidade real da ocorrência desse cataclísmico e dantesco evento de subsidência severa, conhecido como sinkhole, criaria crateras gigantescas e quilométricas de profundidade abissal que poderiam, numa fração de segundos, engolir vorazmente para as profundezas da Terra o que restou das áreas adjacentes, outrora consideradas seguras, arrastando junto para o abismo escuro a vital infraestrutura municipal de captação e distribuição de água potável, as centrais de distribuição de energia elétrica, os cabos de internet de fibra óptica e toda a já prejudicada mobilidade urbana da cidade. A perigosa, crônica e corrosiva incerteza geológica espalhou-se de maneira veloz e implacável, como um vírus infeccioso do medo por todos os bairros e esquinas da capital, afetando de forma brutal e paralisante o até então aquecido mercado imobiliário em bairros da zona litorânea e alta que, teoricamente, estariam livres do risco de afundamento. A dura realidade é que a confiança absoluta, sagrada e inquestionável na firmeza e na estabilidade do solo maceiuense foi completa, irremediável e permanentemente destruída na psique coletiva da sua população. As drásticas, asfixiantes e diárias consequências econômicas, logísticas e sociais desse formidável colapso geológico e ambiental são verdadeiramente assombrosas, paralisantes e já estão forçando um êxodo civil e empresarial silencioso, triste e contínuo. A cidade foi brutal, literal e geograficamente partida e rasgada ao meio pela zona de risco de desabamento. As principais, mais largas e vitais vias e artérias de trânsito rodoviário e de transporte público que por décadas conectaram com eficiência o efervescente centro comercial e a nobre, rica e turística Zona Sul, a densa, trabalhadora e superpopulosa Zona Norte, foram severamente, definitivamente
e militarmente bloqueadas com barreiras de concreto e cercas de aço, inviabilizando completamente a passagem de ônibus, ambulâncias e carros de passeio. Essa amputação viária catastrófica criou um inimaginável, sufocante e infernal caos logístico contínuo e um engarrafamento quilométrico, permanente e estressante nas poucas rotas alternativas estreitas que restaram. Um gargalo diário de fumaça e buzinas que drena a sanidade mental, a produtividade e a saúde física dos milhares de trabalhadores que precisam cruzar a cidade todos os dias para garantir o sustento de suas famílias. O sagrado tempo de deslocamento triplicou, encarecendo os fretes de mercadorias básicas, isolando o comércio das regiões afetadas e transformando a simples rotina de levar um filho à escola ou chegar a um hospital em uma verdadeira odisseia de estresse e indignação. Neste rastro de destruição física, o custo financeiro de vida na capital disparou de forma criminosa e insustentável, com a exclusão súbita e retirada repentina de dezenas de milhares de bons imóveis residenciais do mercado formal da cidade devido à condenação estrutural pela Defesa Civil. A lei cruel e fria da oferta e da demanda entrou em ação de maneira especulativa e perversa. Os valores cobrados por vendas e, principalmente, os aluguéis de casas minúsculas e apartamentos antigos nas áreas não afetadas e supostamente seguras atingiram cifras absolutamente astronômicas, extorsivas e incompatíveis com a renda média do trabalhador local, inflacionando o mercado a níveis proibitivos de capitais do sudeste do Brasil. Esse movimento cruel de especulação imobiliária acabou expulsando e espremendo sumariamente a população de baixa renda e a classe média empobrecida para periferias cada vez mais isoladas, perigosas, distantes e totalmente desprovidas de qualquer infraestrutura estatal de saneamento básico, segurança pública ou mobilidade eficiente, criando um cinturão de pobreza forçada ao redor da cidade rica. Paralelamente a esse catastrófico colapso geológico interno que consome o asfalto, a economia da capital enfrenta asfixias por todos os lados. O avanço brutal, agressivo, silencioso e implacável das facções criminosas superarmadas e do narcotráfico letal nas zonas mais empobrecidas e nas imensas favelas periféricas, que agora recebem os refugiados ambientais das minas de sal, somado à já tradicionalmente frágil e dependente economia de serviços do Estado, que sobrevive e respira quase e exclusivamente do cobiçado turismo litorâneo sazonal das águas mornas, criou uma tempestade socioeconômica perfeita de desespero e insolvência. A indústria do turismo de altíssimo padrão, as luxuosas e bilionárias redes hoteleiras de 5 estrelas, a riquíssima gastronomia de frutos do mar e o aluguel de temporada, embora ainda resistam de forma resiliente, brilhante e estoica na ensolarada e preservada orla turística dos nobres bairros da Ponta Verde, da Jatiuca, de Cruz das Almas e da encantadora Pajuçara, começam irremediavelmente a sentir os nocivos tremores econômicos e a instabilidade de imagem e de percepção de risco. Investidores internacionais e gigantes, fundos imobiliários, evitam injetar novos, pesados e bilionários capitais para construir grandes e luxuosos empreendimentos ou planejar um futuro de longo prazo e estabilidade financeira em uma cidade conflagrada, onde o próprio chão de asfalto e concreto em que se pisa, dorme e trabalha ameaça desaparecer, ceder e afundar a qualquer instante sem dar aviso prévio. A dura e trágica realidade é inegável. O orgulho de Maceió está rachado. O doloroso êxodo contínuo de brilhantes
e jovens cérebros altamente qualificados, de experientes e renomados médicos cirurgiões, de engenheiros formados, de pequenos empresários de tecnologia e de milhares de prósperas famílias, formadoras de opinião da classe média em direção ao pujante interior do agronegócio, a outros prósperos e estáveis estados do Nordeste, ou para as geladas capitais industriais do Sul e Sudeste do país, já deixou de ser uma ameaça futura e converteu-se em uma hemorragia populacional e uma realidade diária incrivelmente dolorosa e sem volta. Essa fuga desesperada e exaustiva de talentos, investimentos e esperança está dia após dia transformando a maravilhosa, solar e inesquecível Maceió em uma sofrida e endividada capital brasileira que, tragicamente, injustamente e sob os olhos omissos das autoridades do país, está sendo rápida e silenciosamente esvaziada, fraturada, despovoada e sumariamente riscada do mapa da prosperidade nacional pela incalculável, obscena e impune negligência corporativa e pelo afundamento lento, cruel, irreparável e literal de sua própria e riquíssima geografia e história. Aos moradores que restam, sobram as noites insones, as orações silenciosas, para que o solo aguente firme mais um amanhecer, e a melancólica certeza de que a cidade de seus avós foi roubada, fatiada e soterrada, sobrando apenas um espelho de água turquesa que reflete a maior ruína urbana que o Brasil moderno já permitiu acontecer. Cidade 6, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gigantesca, histórica, outrora orgulhosa e culturalmente riquíssima e densa capital de todos os gaúchos, a belíssima cidade de Porto Alegre sempre se portou com altivez diplomática e se consolidou através dos séculos como a grande, invencível e inabalável sentinela do sul do Brasil e o poderoso, autossuficiente e indispensável motor econômico e logístico de todo o extremo sul do vibrante continente sul-americano. Contudo, as catastróficas, impensáveis, dantescas, violentíssimas e apocalípticas enchentes monumentais e as severas anomalias climáticas extremas que assolaram e devastaram a metrópole de forma implacável e destrutiva recentemente, deixaram cicatrizes físicas expostas, feridas econômicas abertas e sangrando, e, muito acima e além de tudo isso, profundos e incuráveis traumas psicológicos tão marcantes e dolorosos em toda a população civil que a própria projeção otimista de viabilidade habitacional, recuperação comercial e sobrevivência estrutural da cidade a longo prazo entrou em um irreversível, veloz e assustador estado de colapso terminal. O majestoso, largo e lendário Rio Guaíba, que antes de toda essa barbárie climática era de forma unânime e apaixonada o grande e mais belo cartão postal ecológico, o motivo maior de orgulho poético nas canções locais e o tradicional e romântico ponto de encontro pacífico da população, jovem e das famílias tradicionais, ao deslumbrante pôr do sol, nas orlas revitalizadas do gasômetro, transformou-se de forma súbita, monstruosa e aterrorizante no grande, cruel e impiedoso algoz destruidor de uma capital, que descobriu, acordando de um pesadelo da forma mais fria, úmida, cruel e traumática humana e tecnicamente possível, que toda a sua inabalável crença na superioridade da engenharia humana de proteção contra cheias estava fundada em um mito de barro. Os seus bilionários sistemas de diques de contenção e a sua gigantesca e complexa rede de muros da Mauá e imensas comportas de escoamento de aço estavam completa, criminosa e tragicamente sucateados, estruturalmente obsoletos, abandonados pela manutenção e totalmente impotentes diante da nova, imprevisível,
e violentíssima força letal da realidade hostil, das severas mudanças climáticas globais, num horizonte sombrio de no máximo 10 anos, contados a partir deste momento trágico, Porto Alegre corre o gravíssimo, imediato e inegável risco de se tornar oficialmente a primeira grande e histórica metrópole brasileira, com mais de 1 milhão de habitantes, a ser ativa e preventivamente abandonada por seus investidores e maciçamente evacuada por seus cidadãos devido à absoluta, irrefutável e paralisante insustentabilidade climática, ambiental e imobiliária. O cenário físico, arquitetônico e urbano deixado para trás, após a lenta, imunda e agonizante baixa e recuo da fúria das incalculáveis toneladas de águas barrentas do Guaíba, é, para dizer o mínimo, de uma melancolia e de um terror desolador, humilhante e profundamente aterrorizante, que chocou as lentes das câmeras de todo o mundo. Bairros inteiros, superadensados, altamente populosos, riquíssimos em história e fundação, e, acima de tudo, artérias fundamentais para a complexa e vital engrenagem econômica, industrial e de consumo do município gaúcho, como o imenso quarto distrito de inovação, o superpopuloso bairro do Sarandi, as ruas industriais do Humaitá, o entorno da icônica Arena do Grêmio e as vielas comerciais do próprio e outrora reluzente e charmoso Centro Histórico. Foram de maneira brutal, veloz e ininterrupta sumariamente submersos, ahogados e destruídos sob 2, 3 ou até 4 assustadores metros de águas escuras, gélidas, fétidas e perigosamente contaminadas por esgoto a céu aberto, leptospirose e óleo de motor, destruindo, varrendo e apodrecendo, em mera e escassa questão de tristes horas, todo o suado, valioso e histórico patrimônio imobiliário de dezenas de gerações inteiras de famílias batalhadoras. Essa colossal invasão aquífera aniquilou sumariamente centenas de lojas e prósperos comércios tradicionais que operavam de portas abertas há décadas de forma ininterrupta e varreu brutalmente do mapa logístico indústrias essenciais, oficinas gigantescas e imensos depósitos atacadistas de suprimentos e alimentos que garantiam o abastecimento não só da cidade, mas de toda a região metropolitana. O trauma coletivo, silencioso e avassalador de ver pela televisão e através de imagens de drones o seu principal, internacional e moderníssimo aeroporto Salgado Filho, a grande e veloz porta de vidro e aço que conectava o estado aos céus globais, ser completamente invadido, inundado, submerso e inutilizado tecnicamente por longos e dolorosos meses seguidos, ilhando por via aérea a população e separando o estado sulista do resto do pujante mercado do Brasil e da diplomacia do mundo, escancarou e esfregou na cara dos economistas locais uma vulnerabilidade logística, comercial e existencial absolutamente chocante e intolerável para absolutamente qualquer grande fundo de investimento racional ou gigantesca corporação multinacional estrangeira que exigem rodovias secas e aeroportos operantes para faturar bilhões de reais em exportações e importações aéreas. As cicatrizes não se resumem ao molhado que secou, mas à corrosão silenciosa que o lodo deixou por baixo da terra. A gigantesca, oculta e quilométrica infraestrutura de saneamento básico, tubulações, mofadas de esgoto, o pesado e caro asfaltamento de avenidas inteiras, as essenciais e perigosas redes elétricas subterrâneas e as robustas fundações estruturais de cimento de incontáveis, massivos e valiosos edifícios comerciais e residenciais sofreram um desgaste estrutural profundo, invisível, traiçoeiro e corrosivo,
por conta dos dias submersos na contaminação barrenta. Especialistas internacionais prevêem que essas rachaduras e falhas ocultas no asfalto e nas fundações custarão inacreditáveis e impagáveis dezenas de bilhões de reais aos cofres públicos e consumirão longas décadas exaustivas de barulhentas obras civis ininterruptas para serem apenas e minimamente reparadas e trazidas ao antigo patamar pré-cheia. Este é um montante financeiro absolutamente colossal e astronômico que nem as prefeituras municipais, nem o exausto, endividado e estrangulado governo estadual do Rio Grande do Sul, e muito menos a União Central em Brasília, possuem prontos em seus cofres exauridos e em suas complicadas planilhas orçamentárias de austeridade fiscal para liberar do dia para a noite. A metrópole gaúcha acordou afogada em lama e agora tenta respirar num mar infindável de pesadas burocracias, juros, dívidas fiscais impagáveis e processos judiciais e securitários que se arrastarão morosamente por anos a fio nos complexos tribunais, travando o reerguimento da própria construção civil do Estado, que sempre foi referência em excelência. Toda essa completa e inegável falta de segurança governamental preventiva e a apavorante imprevisibilidade futura contra a impiedosa e destrutiva fúria avassaladora da natureza e dos oceanos aquecidos deflagraram e ativaram, como um grande gatilho psicológico generalizado de instinto de sobrevivência pura, um gigantesco e ruidoso êxodo corporativo, financeiro e civil populacional em massa, que já ocorre de forma completamente inédita e sem qualquer tipo de precedente comparativo na orgulhosa e estável história do estado do Rio Grande do Sul. Gigantescas e sólidas empresas, enormes e bilionárias redes varejistas de peso nacional que mantinham os seus colossais estoques no Sul, imensas indústrias pesadas do setor coreiro e metalúrgico, e o tão valioso, elogiado e cobiçado polo tecnológico de inovação, inteligência artificial e startups da cidade estão de forma frenética, planejada e acelerada, esvaziando galpões e transferindo em comboios de caminhões fechados as suas valiosas sedes de vidro, as suas insubstituíveis fábricas modernas de automação e os seus insubstituíveis e brilhantes cérebros lógicos e logísticos das áreas alagáveis do Guaíba, diretamente para municípios e regiões geográficas muito mais montanhosas, íngremes, frias, secas e indiscutivelmente seguras no rico e produtivo interior do estado e longe da bacia hidrográfica destrutiva. Regiões como a cobiçada Serra Gaúcha, cidades de alta altitude e geologia sólida como a rica Caxias do Sul, a pujante Passo Fundo, ou até mesmo adotando medidas mais extremas e antipatrióticas localmente, abandonando por completo as estepes da região sul e migrando definitiva, estruturalmente e com as suas famílias e lucros para o sempre próspero, ensolarado, atraente e economicamente seguro vizinho estado de Santa Catarina, deixando as margens da capital gaúcha, amargando o vácuo de uma estagnação avassaladora. O mercado financeiro, de aluguéis e imobiliário, de compra e venda de tijolos e lajes, em absoluta e praticamente todas as zonas territoriais consideradas baixas, próximas a arroios ou marginalizadas pelas cotas de inundação pré-estabelecidas da imensa capital gaúcha, simplesmente, de maneira dolorosa e fulminante, derreteu os seus preços num banho de sangue financeiro sem freios e virou literalmente e metaforicamente pó. Casas lindíssimas e confortáveis, de 3 quartos, com lareiras para o rigoroso inverno, espaçosos e sofisticados apartamentos duplex, finamente decorados,
e dotados de infraestrutura de luxo, que antes da catástrofe valiam e ostentavam orgulhosamente o status de verdadeiras fortunas milionárias nas vitrines de corretoras de imóveis chiques. Hoje, encalham dolorosamente sem visitas e não encontram absolutamente nenhuns compradores aventureiros e corajosos dispostos a pagar nenhuma mísera fração ou porcentagem irrisória do alto preço histórico da outrora suntuosa e desejada metragem quadrada original do seu projeto arquitetônico. A lógica matemática do pânico mercadológico instalada em Porto Alegre é brutal, simples, direta, irrefutável, impiedosa, dolorosa e muito fácil de se entender. Ninguém em sã, total e absoluta consciência, e com robusta, garantida e livre capacidade financeira de crédito nas mãos para investir num refúgio digno, aceita firmar contratos em cartório e correr o gravíssimo, injustificável e insano risco familiar de perder dolorosamente e ver destruído absolutamente tudo que construiu. Desde o novo e caro sofá de veludo recém-adquirido para a sala de televisão, o fogão a gás novinho da espaçosa cozinha planejada, até as inestimáveis heranças antigas de madeira herdadas e os insubstituíveis, delicados e inestimáveis álbuns físicos de fotografia da feliz infância dos seus entes mais queridos, na certeira, iminente, já anunciada e próxima, inevitável e aterrorizante temporada sazonal de super e concentradas chuvas torrenciais, tempestades destrutivas de granizo pesado e violentos e mortais ciclones extratropicais, furiosos, vindos do tempestuoso e impiedoso alto do mar do oceano, que invariavelmente atingirão o estuário gaúcho em curtos meses de aviso, sem que a defesa de engenharia municipal seja finalizada com grandes e formidáveis comportas novas de contenção. Pressionados por este medo diário, as grandes famílias, historicamente mais tradicionais e abastadas, que ditavam os rumos e a moda na capital, os profissionais liberais e a cobiçada juventude altamente qualificada pelas excelentes universidades e rica tecnologia da cidade, estão arrumando e trancando com força e pressa as suas malas, carregando nos carros os seus móveis mais necessários e partindo muitas vezes e tristemente sem um bilhete de despedida dos vizinhos para longe, sumindo na neblina das rodovias do estado e deixando e esvaziando pelo caminho para trás uma Porto Alegre cada vez mais irreconhecível, arquitetonicamente e socialmente esvaziada de talentos promissores, comercialmente, deprimentemente e incrivelmente apática e melancólica no seu outono de vida urbano. A metrópole tornou-se economicamente depressiva e constantemente, diariamente e permanentemente aterrorizada sob qualquer pequena e esparsa nuvem cinza escura ou temporal rápido de verão que apareça inocentemente no limpo horizonte sobre o leito de águas doces do Lago Central. A grande e orgulhosa metrópole campeira do Rio Grande do Sul e de toda a vasta planície missioneira enfrenta agora e de frente o mais longo, solitário, impagável e paralisante luto burocrático e urbano da sua gigantesca e formidável vida e biografia existencial e comercial de ter de suportar e amargamente perceber no cotidiano enlameado que a magnífica, romântica e perfeitamente fotogênica geografia ribeirinha, verde e úmida que a alimentou por séculos, atraindo riquezas e abraçando a capital com toda a força protetora e natural, a fez nascer forte com glórias e a abençoou por anos. É inegavelmente, exatamente a mesma fúria incontrolável das cheias colossais climáticas que inexoravelmente, e com o pulso letal e cego de sua assustadora tempestade impiedosa, cobrará tudo de volta no barro e forçará,
de modo obrigatório e triste, a cidade e os seus heróicos filhos lutadores a desaparecerem, buscarem abrigos distantes ou fugirem pelas estradas antes que o imenso lençol molhado se sobreponha novamente ao orgulho e ao duro asfalto de sua bela praça e trague o futuro dos pampas sob águas indomáveis e pesadas para a eterna memória dos submersos. Cidade 5, Recife, Pernambuco. A efervescente, musical, historicamente riquíssima e densamente habitada capital pernambucana. A deslumbrante e calorosa cidade do Recife carrega hoje nas suas fundações e na sua própria essência geográfica um fardo climático, urbano e ambiental que a coloca, de forma indiscutível, trágica e matematicamente comprovada por oceanógrafos globais, como a metrópole brasileira com a maior, mais urgente, mais perigosa e mais catastrófica vulnerabilidade à iminente, silenciosa e acelerada elevação do nível dos oceanos em todo o continente sul-americano, erguida de forma quase poética, arquitetonicamente teimosa e historicamente audaciosa sobre instáveis estuários lodosos, densos manguezais aterrados, ilhas fluviais fragmentadas e restingas baixíssimas exatamente no violento e majestoso encontro das águas doces dos históricos rios Capibaribe e Beberibe, com o imponente, esverdeado e furioso Oceano Atlântico, a cidade que, por séculos, se orgulhou intensamente de ostentar o charmoso e turístico título de Veneza brasileira está, de maneira cruel e impiedosa, se transformando rapidamente em um verdadeiro, indescritível e desesperador pesadelo subaquático. O avanço implacável, violento, onipresente e silencioso do mar já não é mais, de forma alguma, uma distante, hipotética e teórica previsão de cientistas em alarmistas relatórios climáticos internacionais guardados em gavetas de gabinetes políticos. É uma duríssima, molhada e destrutiva realidade diária que já engole com uma fúria titânica faixas gigantescas de areia branca, destrói irremediavelmente calçadões outrora repletos de turistas e ameaça de forma letal e crônica as profundas fundações de concreto dos suntuosos, envidraçados e multimilionários arranha-céus da famosa, cobiçada e outrora intocável orla das praias de Boa Viagem, Piedade e do bairro do Pina. Em um horizonte temporal minúsculo de apenas uma década, a absoluta inviabilidade financeira de manutenção e a impossibilidade de habitação segura nas ricas franjas costeiras, somadas ao inevitável e iminente colapso geológico dos morros habitados, farão de Recife uma metrópole em constante, paranoico e irreversível estado de evacuação populacional. A gigantesca e multifacetada tragédia urbana e climática do Recife é perversa, duplamente destrutiva e de uma crueldade matemática, social e física sem precedentes para os seus exaustos, amedrontados e oprimidos milhões de habitantes, enquanto a abastada zona sul litorânea e os históricos, belíssimos e arquitetonicamente inestimáveis bairros de origem holandesa do centro antigo e financeiro, como o charmoso e boêmio bairro do Recife Antigo, repleto de casarões coloniais e igrejas seculares, afundam lentamente e sofrem de maneira agonizante com incalculáveis e crônicos alagamentos e inundações durante as severas e inevitáveis marés de cisígia da lua cheia. Um fenômeno assustador, onde até mesmo o asfalto quente das principais e mais movimentadas avenidas comerciais é violentamente invadido e engolido pelas águas salgadas e borbulhantes que jorram dos bueiros entupidos, mesmo em dias de céu absurdamente azul e sol a pino. A realidade na outra face da cidade é ainda mais letal e sanguinária.
a gigantesca, cronicamente esquecida e superpopulosa periferia da capital pernambucana, empoleirada e construída de forma caótica, irregular, desesperada e insalubre, em imensos, íngremes e instáveis morros de argila vermelha, enfrenta o pavoroso e mortal sorror do deslizamento de terras a cada longa, tensa e previsível temporada de intensas, pesadas e concentradas chuvas torrenciais do implacável outono e do chuvoso inverno tropical nordestino. O solo barrento, saturado, encharcado e desprovido de qualquer vegetação protetora de raiz funda, simplesmente cede sob o seu próprio peso, provocando catastróficos, violentos, estrondosos e letais deslizamentos de terra e barreiras inteiras que soterram, esmagam e afogam na lama, comunidades inteiras na calada da noite, ceifando cruelmente dezenas ou centenas de vidas preciosas, de cidadãos invisíveis e de crianças inocentes, além de destruir num piscar de olhos os poucos, suados e parcos bens materiais daqueles que já não tinham quase nada no mundo. A metrópole está, de maneira sufocante e sem saída, literalmente espremida e esmagada entre a fúria do oceano salgado que a engole ininterruptamente por baixo e a trágica, previsível e dantesca calamidade geológica dos morros periféricos que desabam letalmente por cima, criando um ambiente urbano generalizado de estresse psicológico crônico, luto coletivo contínuo, sirenes de ambulâncias tocando ininterruptamente e absoluta, total e angustiante falta de segurança habitacional para ricos e pobres. Somado a este cenário apocalíptico de completo colapso ambiental, geológico e logístico, a cidade do Recife enfrenta e sangra diariamente com uma crise de violência urbana sistêmica, armada e endêmica, dominada amplamente por disputas paramilitares sangrentas e execuções brutais promovidas por imensas facções criminosas regionais e nacionais que brigam ferozmente pelo controle tático de territórios insalubres e pelas valiosas rotas de distribuição ligadas à logística portuária do Estado. Essa carnificina no asfalto apenas escancara e aprofunda uma desigualdade social abismal, obscena e medieval, onde a riqueza estratosférica, isolada e paranoica dos complexos condomínios verticais, blindados com piscinas aquecidas e vista privilegiada para as barreiras de recifes de corais, contrasta brutalmente e de forma nauseante com a miséria medieval, indigna e fétida das imensas favelas de palafitas apodrecidas, construídas sobre estacas de madeira tortas e fincadas diretamente na lama preta e contaminada das margens dos rios poluídos, locais escuros, úmidos e completamente desprovidos de qualquer resquício de saneamento básico, coleta de lixo ou dignidade humana fundamental. A administração desse inferno logístico tornou-se uma equação impossível. O custo financeiro, logístico, estrutural e de engenharia pesada para conseguir erguer eficientes e monumentais barreiras marítimas, imensos muros de contenção litorânea, sistemas de drenagem de altíssima vazão por gravidade e diques mecanizados no elevado, bilionário e tecnológico padrão de cidades europeias, como Amsterdã ou Roterdã, é de uma magnitude assombrosa, orbitando facilmente na irreal e inatingível casa das centenas de bilhões de reais, recursos monumentais e infindáveis que nem a Prefeitura Municipal do Recife, nem o historicamente endividado e estrangulado Governo do Estado de Pernambuco estão remotamente perto de possuir, arrecadar ou sequer captar em empréstimos com o Banco Mundial. Diante dessa equação matemática, ambiental e financeira absolutamente impossível de ser resolvida a curto ou médio prazo,
o inestimável capital humano qualificado, a juventude brilhante e os imensos recursos financeiros privados iniciaram, de forma silenciosa, contínua e irreversível, uma gigantesca e dolorosa debandada estrutural e demográfica da capital pernambucana. Grandes, modernas e riquíssimas empresas do efervescente e mundialmente premiado setor de tecnologia de software, que compunham o orgulho do Porto Digital, a exausta e assustada classe média assalariada, que não suporta mais o trânsito alagado e a violência, e os jovens talentos altamente requisitados, formados pelas excelentes e tradicionais universidades públicas locais, estão empacotando os seus escritórios e as suas vidas e fugindo massivamente. Eles realizam um êxodo rodoviário em direção à segurança geológica e à prosperidade do pujante interior do estado, como a rica e efervescente cidade de Caruaru, no Agreste, ou buscando definitivamente um novo lar e refúgio corporativo e familiar em outras capitais com geologia sólida, firme e distante das águas oceânicas, como as metrópoles do centro-sul do país. O mercado imobiliário litorâneo da outrora cobiçada orla de Boa Viagem paralisou-se pelo medo do avanço do mar, com apartamentos milionários amargando quedas drásticas de valor venal e afastando investidores que não querem ver os seus milhões de reais serem submersos pela maré salgada. Recife agoniza, chora e sofre diariamente diante da constatação inevitável e da certeza absoluta de que, em menos de 10 cruéis anos, as incessantes e indomáveis águas dos rios e do oceano ditarão de forma tirânica e irreversível as rigorosas regras de desocupação imobiliária e cobrarão, com juros, multas e destruição, a altíssima e impagável conta por quase 5 longos séculos de ocupação urbana insustentável, aterramentos irresponsáveis de mangues e negligência ecológica continuada, condenando a Veneza brasileira a ser engolida por aquilo que a tornou famosa, as suas próprias águas. Cidade 4, Belém, Pará. A imensa, monumental, historicamente riquíssima, escaldante, incrivelmente chuvosa e arquitetonicamente formidável capital do vasto e poderoso estado do Pará, a belíssima cidade de Belém, erguida de forma estratégica, imponente e comercial há séculos como a majestosa, vital e colossal porta de entrada fluvial da grandiosa, densa e misteriosa bacia amazônica, encontrando-se ladeada e abraçada pelas gigantescas, caudalosas e barrentas águas mornas da Baía do Guajará, é atualmente o sombrio e trágico cenário de um dos maiores, mais complexos e mais desesperadores paradoxos urbanos, sanitários e ambientais de todo o planeta Terra, sendo a grande, populosa e vibrante metrópole que abraça o maior bioma ecológico e a maior reserva de água doce do mundo. A cidade caminha rápida, cega e tragicamente para um cenário de completo, irreversível e asfixiante colapso estrutural urbano. A sua infraestrutura de escoamento severamente antiquada, o seu asfalto deteriorado e a sua absoluta e comprovada incapacidade política e logística de resposta aos eventos climáticos extremos a tornarão, em pouquíssimo tempo, um ambiente socialmente inabitável, convertendo-se inevitavelmente em uma caótica e engarrafada área de fuga populacional em massa dentro da próxima década. O formidável, violento e implacável impacto direto e letal do aquecimento global e das irreversíveis mudanças climáticas globais, combinado de forma fatal, obscena e cruel com a histórica, crônica, política e criminosa ausência de qualquer planejamento de saneamento básico estrutural em larga escala, criou no tecido urbano de Belém
uma monstruosa bomba relógio socioambiental, onde as incontroláveis enchentes, causadas pelo monstruoso aumento das marés astronômicas do rio, combinadas simetricamente com as pesadíssimas torrenciais, estrondosas e diárias chuvas equatoriais de final de tarde, transformam em questão de minutos as imensas, vitais e populosas grandes avenidas da cidade em caudalosos, nojentos, turbulentos e letais rios urbanos de lama, dejetos fecais, doenças e lixo plástico boiando livremente, invadindo comércios, destruindo veículos e arrastando pedestres. O outrora imponente e mundialmente invejado centro histórico da cidade, com seus maravilhosos, monumentais, outrora gloriosos e belíssimos casarões apalaçados, revestidos de coloridos e legítimos azulejos portugueses, que remontam à luxuosa e riquíssima época áurea do ciclo da borracha, incluindo o icônico, gigante e mundialmente famoso mercado a céu aberto do Ver-o-Peso, encontra-se hoje em um triste, melancólico e acelerado estado avançado de apodrecimento arquitetônico e degradação úmida. O afundamento invisível e contínuo do solo histórico e a absoluta falta de manutenção predial fazem com que essas joias da arquitetura sejam frequentemente e impiedosamente submersas pelas águas barrentas e escuras da Baía Gigante, que perdem completamente o respeito pelas antigas e fragilizadas muretas de contenção costeira, apodrecendo a madeira de lei e corroendo a argamassa centenária. Longe do brilho decadente do centro, a gigantesca, labiríntica e sofrida periferia de Belém, que se expandiu de maneira violenta, descontrolada, orgânica e altamente caótica por imensas e planas áreas de várzea alagável e por cima de densos trechos de floresta úmida inundável, abriga hoje centenas de milhares de fortes e trabalhadores cidadãos paraenses que são obrigados a viver e sobreviver em condições diárias de extrema e repulsiva insalubridade. Milhares de famílias inteiras amontoam-se, dormem e cozinham sobre palafitas de madeira precárias, tortas e frágeis, suspensas a poucos centímetros de esgotos a céu aberto, sob o risco constante e aterrorizante do contágio diário de febres, leptospirose, dengue hemorrágica e outras doenças tropicais severas, hídricas e contaminações letais, com as temperaturas do ar e a umidade relativa atingindo patamares sufocantes e escaldantes que beiram o limite fisiológico da tolerância e da sobrevivência do corpo humano, provocando desmaios e exaustão térmica na população que não possui acesso a ar-condicionado. O simples e rotineiro cotidiano na metrópole transformou-se em um extenuante e cruel teste diário de resistência física, térmica, psicológica e mental contra um ambiente incrivelmente hostil, opressor e contra uma gestão pública inoperante e falida. Mas o fator final e devastador que consolida, carimba e acelera de forma irremediável a trágica, veloz e inegável perspectiva de esvaziamento imobiliário e do desaparecimento populacional da classe produtiva de Belém é a sua completa, paralisante e sufocante estagnação econômica a longo prazo. A cidade encontra-se terrivelmente sufocada por um ambiente tributário e burocrático hostil aos pequenos negócios, por um histórico isolamento logístico terrestre do restante dos grandes mercados do sul do Brasil e, acima de tudo, pela violência armada, paramilitar e avassaladora de imensas e bilionárias facções criminosas nacionais que tomaram de assalto a inestimável logística de cabotagem e controlam a ferro, fogo e fuzis os infinitos, escuros e complexos rios da região. Esses cartéis superarmados absorveram os antigos e tradicionais piratas dos rios
transformando a gigante Bahia e os portos clandestinos da cidade em um polo caótico, sangrento e hipereficiente de distribuição internacional de entorpecentes vindos dos países andinos diretamente para o coração verde da Amazônia, criando um clima de pânico e toque de recolher informal nas áreas ribeirinhas. A grandiosa, poética e tantas vezes repetida promessa governamental e irreal de uma prosperidade eterna, utópica e verde atrelada aos grandes e bilionários projetos globais de extração mineral e a vazia retórica internacional da chamada bioeconomia amazônica, jamais se traduziu, de fato e na prática das ruas asfaltadas, em uma distribuição justa de riqueza, em geração de emprego formal de qualidade, em obras pesadas de saneamento ou em qualquer bem-estar palpável, real e duradouro para a classe trabalhadora local, que continua amargando as piores rendas do país. A formidável, brilhante e sedenta juventude paraense, repleta de sonhos, diplomas universitários e ambições por oportunidades reais de ascensão social e de uma vida digna, não consegue mais, por mais que ame a cultura do açaí e do carimbó, vislumbrar absolutamente nenhum tipo de futuro seguro, promissor ou estável nas ruas que são permanentemente alagadas pelas chuvas, esquecidas pelo poder público e dominadas pela violência armada de sua própria terra natal. Está ocorrendo, sob o silêncio complacente das autoridades, uma colossal, tristíssima, irrecuperável e silenciosa fuga demográfica de cérebros brilhantes, de mão de obra jovem e qualificada, de médicos formados e de capitais privados bilionários em direção ao efervescente, altamente lucrativo e milionário cinturão do pujante agronegócio exportador do centro-oeste brasileiro em cidades prósperas de Mato Grosso e Goiás, ou em um longo e sofrido êxodo em direção à estabilidade das indústrias e serviços do sudeste e do sul do país. A classe média, que pode comprar uma passagem aérea e alugar um caminhão de mudança, está esvaziando a cidade. Em uma década sombria que se avizinha rapidamente, Belém, com toda a sua rica história arquitetônica e sua formidável importância continental, arrisca-se terrivelmente a ser estruturalmente reduzida a uma imensa, fervilhante, escaldante e abandonada ilha de calor e alagamento crônico, habitada exclusivamente, infelizmente e tragicamente, por aqueles milhares de cidadãos que são economicamente vulneráveis e pobres demais para conseguir comprar a própria passagem de ida para escapar de uma vez por todas daquela sufocante e perigosa floresta de concreto, armado e lama que as águas fluviais não cansam de inundar e afundar todos os dias às 4 da tarde. Cidade 3, Santos, São Paulo. A lendária, historicamente formidável, próspera, riquíssima e internacionalmente conectada cidade litorânea de Santos, detentora secular do gigantesco, justificado e inabalável orgulho de abrigar o maior, mais movimentado, mais estratégico e mais importante complexo portuário de toda a América Latina, além de ostentar os famosos, belíssimos e extensos jardins ininterruptos da orla da sua praia, enfrenta hoje uma silenciosa, asfixiante e destrutiva crise múltipla que a condena, de forma matemática e irreversível, a um triste, melancólico e inevitável esvaziamento econômico e demográfico na próxima e sombria década, historicamente consolidada e reverenciada como o intocável elo de ouro e a artéria de aço entre a pujante, bilionária e inesgotável riqueza das indústrias pesadas e do formidável agronegócio do gigantesco estado de São Paulo e o restante do insaciável mercado consumidor global. Santos,
encontra-se agora tragicamente encurralada, espremida e asfixiada por forças naturais climáticas implacáveis e por revoluções tecnológicas drásticas contra as quais o município não tem a menor capacidade financeira, estrutural ou política de reação, adaptação ou de defesa. A primeira, mais visível, mais assustadora e mais letal ameaça crônica que consome a geografia da cidade de forma diária e voraz é a inexorável, cientificamente comprovada e agressiva elevação do nível do majestoso Oceano Atlântico. Bairros litorâneos inteiros, supervalorizados, hiperdensos e tradicionais redutos da elite paulista, como o nobre bairro da Ponta da Praia, já sofrem de maneira aterrorizante com as violentas, altíssimas e destrutivas ressacas marinhas sazonais que aniquilam de forma impiedosa quilômetros do famoso e cobiçado calçadão de pedra, destroem por completo a infraestrutura viária costeira, alagam letalmente as garagens subterrâneas de edifícios luxuosos de alto padrão, destruindo frotas inteiras de veículos importados em questão de minutos de inundação salgada, e deixam os impressionantes, icônicos, tortos e famosos prédios da Orla Santista ainda mais vulneráveis a colapsos estruturais irreparáveis e catastróficos no seu já frágil e arenoso subsolo, criando um cenário de pânico imobiliário, onde o mar dita as regras e o medo de um desabamento em cadeia paralisa o mercado. Se o avanço violento e incontrolável do mar assusta mortalmente a abastada burguesia local e afugenta de forma definitiva os novos e bilionários investidores do mercado imobiliário litorâneo, é o avanço frio, calculista, silencioso e implacável da tecnologia que está destruindo, de dentro para fora, a própria base histórica de subsistência econômica da cidade e a sobrevivência de dezenas de milhares de tradicionais trabalhadores santistas. A agressiva, acelerada e irreversível modernização global, a privatização dos terminais e, principalmente, a inevitável e massiva automação industrial, digital e cibernética de absolutamente todas as complexas operações de carga, descarga e logística aduaneira do gigantesco Porto de Santos estão substituindo de forma rápida e cruel a histórica, forte e massiva mão de obra humana. Dezenas de milhares de conferentes, fortes estivadores, motoristas de caminhão autônomos e burocratas de prancheta estão sendo sumariamente substituídos e demitidos por gigantescos, precisos e infalíveis guindastes robóticos operados por inteligência artificial, por sistemas algorítmicos autônomos de triagem de contêineres, empilhadeiras, sem condutor, guiadas por GPS milimétrico e veículos de transferência de carga, controlados, de maneira totalmente remota, a partir de salas com ar-condicionado na Faria Lima ou no exterior. A consequência direta, avassaladora, imediata e dolorosa dessa modernização globalizada de alto nível é a eclosão de um desemprego estrutural massivo, irreversível, e de uma crueldade sem fim sobre uma vasta, qualificada e tradicional parcela da classe média santista e dos veteranos trabalhadores portuários que durante muitas e muitas gerações sustentavam com os seus fartos salários o fortíssimo e diversificado comércio local, os grandes shoppings, as tradicionais padarias e a imensa rede de serviços da outrora efervescente Baixada Santista, sem o gigantesco complexo portuário funcionando como a sua grande, confiável, paternal e inesgotável máquina geradora de empregos formais de alta renda e remuneração garantida, e sem absolutamente nenhuma outra grande indústria paralela robusta
capaz de absorver de forma imediata esse gigantesco contingente de pais de família, desempregados e trabalhadores qualificados. Santos tornou-se uma metrópole financeiramente insustentável, aprisionada em um labirinto econômico e cara demais para a sua própria população residente sustentar. O custo de vida geral na cidade insular, o IPTU inflacionado e estratosférico, os preços dos alimentos e as taxas de condomínios de edifícios antigos continuam, de maneira teimosa e irreal, sendo precificados como os de uma cobiçada, bilionária e exclusiva Riviera Litorânea Internacional. Mas a geração de renda real local está desabando vertiginosamente num poço sombrio e sem nenhum fundo à vista. A conta bancária da cidade simplesmente não fecha mais. Aqueles que antes ostentavam um excelente padrão de vida, agora se veem obrigados a cortar despesas essenciais, vender os seus bens e encarar o cruel empobrecimento. Paralelamente e simultaneamente a esse duplo colapso financeiro e climático, o avanço, a infiltração sistêmica e a dominação violenta das poderosas, articuladas e pesadamente armadas facções criminosas internacionais que transformaram as favelas empoleiradas de forma caótica nos morros e as palafitas insalubres ao redor do complexo portuário em suas bases de operação. Criaram uma tensão militarizada insuportável no nível do asfalto. O crime organizado transnacional elegeu o Porto de Santos como a sua principal, mais valiosa e mais lucrativa rota marítima para a exportação e contrabando de incalculáveis toneladas de entorpecentes em direção ao rico mercado europeu. A presença maciça do narcoterrorismo trouxe consigo execuções sumárias, guerras por território nas periferias da Baixada, blitz constantes e asfixiantes de forças federais de segurança e a instauração de um clima de suspeita, medo paranoico e criminalidade que contamina todos os estratos da sociedade civil e das empresas de logística. Diante do vasto oceano furioso, invasivo e ameaçador de um lado, e do desemprego tecnológico estrutural e da violência armada paramilitar do outro, as sólidas famílias tradicionais, a classe média exausta e a juventude universitária e qualificada não veem outra alternativa senão abandonar a insularidade da ilha de São Vicente. Eles estão migrando em ritmo de debandada acelerada, vendendo seus desvalorizados apartamentos à beira-mar e partindo em direção ao promissor, pujante, hiperdesenvolvido e seguro interior logístico e tecnológico do estado de São Paulo, ou rumo aos centros financeiros da capital paulista, transformando a rica, brilhante e inesquecível joia coroa do litoral paulista em um gigantesco, belíssimo, melancólico, envelhecido e esvaziado museu portuário a céu aberto, drenado de todo o seu vigor juvenil e assombrado solitariamente pelo sombrio fantasma do desemprego e da obsolescência litorânea diante da força implacável das marés e das máquinas. Cidade 2, Salvador, Bahia. A espetacular, histórica, musical, inegavelmente vibrante, estonteante e culturalmente formidável primeira capital da história do Brasil, a abençoada e majestosa cidade de Salvador, encontra-se hoje perigosa, trágica e aceleradamente equilibrada na beira de um profundo e sombrio abismo econômico, social e estrutural e de segurança pública urbana que ameaça de forma letal, iminente e irrefutável desfigurar e corroer de maneira permanente o seu outrora riquíssimo tecido urbano e demográfico, colocando em xeque a própria sobrevivência civil da maior e mais densa metrópole de toda a vasta região Nordeste, famosa mundialmente pelo seu imenso, magnético
e inigualável apelo turístico internacional, pela arquitetura barroca, intocável do seu sagrado Pelourinho, pelas suas festas colossais e astronômicas de carnaval que paralisam a nação e pela sua profunda, incomparável e poderosa herança cultural e religiosa africana. A cidade de São Salvador da Bahia, de Todos os Santos, está de forma silenciosa e sangrenta, perdendo de forma rápida, violenta e acelerada a sua outrora inquestionável relevância econômica nacional. Mais do que perder o seu PIB, Salvador enfrenta diariamente uma brutal, dantesca, indescritível e avassaladora guerra campal e sangrenta em suas largas avenidas, becos e vielas. Em um horizonte temporal extremamente curto de apenas 10 anos, Salvador não irá afundar literalmente nas águas do oceano ou ser engolida por vulcões como outras capitais mundiais, mas sim desaparecer por completo sob o peso esmagador de seu próprio e crônico colapso social extremo, do abandono covarde do poder do Estado, do extermínio velado de sua classe média trabalhadora e da debandada desesperada, histérica e em massa de sua própria população civil produtiva e de todo e qualquer grande investimento privado que ainda ouse olhar para as suas ladeiras. A gravíssima, letal e incontrolável crise de segurança pública, instalada de forma endêmica na capital baiana, atingiu contornos absolutamente insustentáveis, paramilitares e dantescos, assemelhando-se a um cenário de insurgência de guerrilha. A intensa, bárbara, hiperviolenta e ostensivamente militarizada guerra urbana cotidiana, protagonizada à luz do dia por colossais e bilionárias facções criminosas de alcance nacional que importaram táticas de terrorismo e que disputam ferozmente à base de milhares de tiros de fuzil de guerra e granadas, o controle absoluto de invisíveis e valiosas rotas de tráfico de entorpecentes, terminais portuários clandestinos e imensas periferias populacionais, notadamente no vasto, esquecido e sofrido subúrbio ferroviário e nos intrincados, escuros e densos complexos de favelas de alvenaria precária que dominam as encostas dos grandes vales da cidade, instituiu um aterrorizante estado de terror diário, de recolher obrigatório, extrajudicial, ditado por milicianos, e de um medo paralisante que o povo da Bahia jamais havia sequer sonhado em experimentar em toda a sua secular, alegre e riquíssima história de fundação. Os já altos índices estaduais de letalidade violenta explodiram para patamares inaceitáveis de zonas de guerra civil, manchando de sangue inocente os arredores dos seus mundialmente famosos cartões postais e tornando insuportável, angustiante, doentia e psicologicamente estressante a simples vida rotineira da imensa maioria da população trabalhadora, pagadora de impostos e honesta que se vê encurralada no fogo cruzado entre viaturas blindadas da polícia e bondes de traficantes. Aliado visceralmente a essa barbárie armada incontrolável que sangra a juventude baiana, a complexa e antiga infraestrutura física da cidade, com o seu relevo extremamente acidentado, caótico e as suas incontáveis falhas geológicas, sofre enormemente, de forma crônica e catastrófica, a cada nova estação. Os violentos e estrondosos deslizamentos de encostas e desabamentos de barreiras de contenção, provocados de forma previsível e mortal pelas intensas, pesadas e rotineiras chuvas tropicais, que solapam os morros de barro expostos e desmatados, matam impiedosamente, soterram covardemente e desabrigam aos prantos milhares de soteropolitanos vulneráveis e marginalizados todos os anos, num ciclo infinito de promessas políticas não cumpridas
e luto coletivo, a forte, implacável e agressiva erosão costeira do mar também corrói de forma irreversível, perigosa e visível as fundações de cimento armado das orlas mais cobiçadas, enquanto a falta brutal, crônica, humilhante e inaceitável de saneamento básico adequado, esgoto tratado e água encanada nas imensas áreas menos favorecidas, completa o deprimente cenário de franca degradação estrutural e abandono ambiental de uma grandiosa capital imperial, que parece ter parado no tempo e que hoje teima em viver exclusivamente das rendas e glórias de sua história passada, gravada nos livros. Do ponto de vista puramente econômico, estrutural e financeiro de mercado, a cidade de Salvador sofreu calada, ao longo das últimas e sombrias décadas, um esvaziamento cruel, estratégico, trágico e irreversível de seu formidável, gigantesco e outrora invejável polo industrial, automobilístico e petroquímico, que outrora figurava como um motor inesgotável de empregos e de alto crescimento do PIB de toda a Bahia. Grandes fábricas de automóveis fecharam as suas pesadas portas de maneira sumária e definitiva. Bilionárias multinacionais de tecnologia e petróleo abandonaram as ricas e prósperas terras da região do Recôncavo, buscando isenções fiscais, segurança jurídica e logística eficiente no sul e no centro-oeste do país, e a matriz econômica, formal e geradora de renda da histórica capital, reduziu-se e resumiu-se, perigosa e assustadoramente, a um frágil, vulnerável e altamente instável setor de serviços terceirizados e a uma dependência mortal de um turismo sazonal de baixo valor agregado, que é severa e imediatamente impactado e destruído por qualquer sensação mínima de insegurança internacional e que paga, como regra cruel, salários extremamente baixos, precarizados e totalmente incompatíveis com a cara, inflacionada e exigente vida em uma grande metrópole moderna. O choque macroeconômico foi tão severo, o empobrecimento tão brutal e a esperança de dias melhores tão sumariamente minada e aniquilada que a outrora vibrante, formadora de opinião e riquíssima elite financeira comercial, os grandes médicos cirurgiões, os gigantescos escritórios de advogados corporativos, os engenheiros e a esmagada classe média soteropolitana já fugiram fisicamente da cidade, trancando a 7 chaves os seus enormes e desvalorizados apartamentos na Vitória ou na Graça, imigrando de forma acelerada, definitiva e paranoica para viverem trancafiados em imensos, utópicos e excludentes grandes condomínios horizontais, blindados, murados e luxuosos no paradisíaco e cobiçado vizinho litoral norte, como nas badaladas e hiperseguras praias de Lauro de Freitas, Guarajuba e Praia do Forte. Aqueles infelizes e esgotados cidadãos profissionais que não possuem os vastos milhões necessários para poderem fugir e se exilar na bolha imobiliária do litoral norte, abandonam tudo, cruzam as extensas fronteiras do estado em busca de empregos e paz de espírito nas metrópoles cinzentas do distante sudeste do Brasil. Salvador está, a olhos vistos e de forma irreversível, sendo tragicamente rebaixada a uma conflagrada, arruinada e hiperviolenta zona urbana de exclusão civil e turística de mera vitrine para gringos verem o carnaval, sendo criminosamente esvaziada de sua brilhante espinha dorsal de trabalhadores qualificados e intelectuais, e sangrando profusamente até secar a última gota em praça pública, sob o sol implacável da negligência de seus líderes. Cidade 1, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O absoluto, completo, aterrador e verdadeiramente catastrófico colapso estrutural, ético,
moral, militar, administrativo e logístico da mundialmente aclamada, deslumbrante, sedutora e secularmente histórica. Cidade maravilhosa é a epítome incontestável, o ápice sombrio, a ruína anunciada e o pesadelo final e definitivo do desgoverno urbano, da falência múltipla, de órgãos do Estado democrático, de direito no Brasil e da corrupção endêmica do século XXI. A imensa, labiríntica e colossal cidade do Rio de Janeiro, na realidade nua, crua e sangrenta do ano de 2026, não é mais apenas e simplesmente uma grande e caótica metrópole litorânea em desenvolvimento que sofre rotineiramente com os esperados e altos índices estatísticos de problemas crônicos urbanos, pobreza e violência comum. O Rio de Janeiro transmutou-se de fato e de direito em uma monumental e imponente ex-capital federal hiper e tragicamente fragmentada em feudos e facções, totalmente balcanizada em sua geografia, despedaçada em sua governança e ativamente governada, tributada e oprimida por brutais, bilionárias e sanguinárias tiranias armadas paralelas que substituíram o Estado. Em apenas uma curtíssima década de projeção futura, o Rio de Janeiro não necessitará de absolutamente nenhuma grande e mitológica anomalia geológica ou terremoto monumental para desaparecer do mapa da viabilidade ou ser forçadamente evacuada por forças de socorro internacionais. A cidade maravilhosa já está, exatamente no dia de hoje e ativamente há anos, expulsando de forma cruel, ininterrupta e asfixiante milhões de moradores honestos, trabalhadores exaustos e investidores desolados em um monumental fluxo de diáspora civil sem retorno e em ritmo de completo e histérico desespero logístico. Esta fuga em massa e silenciosa é diretamente motivada por um inegável e instaurado estado de insurgência paramilitar de guerra aberta nas suas ruas, vielas e avenidas principais, e por uma aterradora tempestade perfeita e letal, que une a mais alta e letal violência armada crônica civil, com o avanço apocalíptico e destrutivo do aquecimento global sobre as suas belíssimas, supervalorizadas e cobiçadas orlas marítimas. A cidade que deveria ser a vitrine do Brasil tornou-se, irrevogavelmente, a monstruosa e sombria capital global da milícia armada, do narcoterrorismo transnacional e do caos sistêmico incontrolável. No implacável e inegociável campo geográfico e ambiental, a espetacular, deslumbrante e multibilionária orla carioca, que é indiscutivelmente o grande motor financeiro e imobiliário, a principal máquina de marketing global, infalível, e o gigantesco símbolo maior e imutável do cartão postal do Brasil no exterior, sofre, geme e afunda diariamente e visivelmente sob os violentos e pesados ataques ininterruptos de uma natureza vingativa e climática. A forte, assustadora e agressiva elevação métrica do nível do imponente Oceano Atlântico e as brutais tempestades e ressacas oceânicas extratropicais que se tornaram cada vez mais destrutivas, violentas e perigosamente frequentes, estão engolindo de forma literal, voraz e sem a menor cerimônia ou possibilidade de engenharia de defesa, quilômetros e mais quilômetros de valiosas faixas de areia fina das mundialmente cobiçadas e hipervaliosas praias do elitizado Leblon, da famosa Ipanema, da emergente e extensa Barra da Tijuca e o histórico, mosaico e intocável calçadão das Princesas de Copacabana. Além de levar a areia e as barracas, a força estrondosa da maré destrói por completo, alaga e corrói a base de vias arteriais essenciais de comunicação asfáltica litorânea, entope,
e arrebenta a velha rede de esgoto e as tubulações de fornecimento de água doce de milhões de cariocas. Contudo, essa inegável, colossal e imparável fúria marítima natural é apenas um triste, salgado e trágico pano de fundo e um mero, irônico e secundário detalhe visual diante da monumental, gigantesca, intransponível e sanguinolenta tragédia e calamidade social e de letal segurança militarizada que afoga a cidade de norte a sul. O Estado fluminense e municipal de completa falência ética, policial e financeira institucional é absoluto, nauseante e irreversível na prática diária, extensas, populacionais e inimagináveis zonas geográficas da metrópole, densamente habitadas por dezenas de milhões de valorosos cidadãos fluminenses, abrangendo a brutal, pobre e quase totalidade da massiva, fervilhante e labiríntica Zona Norte Carioca, a esmagadora, esquecida e colossal planície da Zona Oeste e os enormes municípios da vizinha, estigmatizada e conflagrada Baixada Fluminense, foram literalmente, sumariamente e administrativamente amputadas do Estado do Brasil. Estes gigantescos territórios urbanos conflagrados não pertencem mais, sob absolutamente nenhuma hipótese legal, prática, militar ou tributária, ao poder constitucional civil democraticamente eleito, ao Código Civil ou à autoridade legitimada do Estado governamental. Eles foram militarmente conquistados, estrategicamente cercados por pesadas, complexas e impenetráveis montanhas de barricadas de ferro-soldado, vagões de trilhos de trem incendiados, montanhas de pneus e blocos de concreto armado, e são atualmente governados e geridos de forma implacável, monstruosa, ditatorial e hipermilitarizada por exércitos privados de centenas de milhares de fuzis das complexas, organizadas e bilionárias facções rivais do narcotráfico atacadista e pelos gigantescos, cruéis, impiedosos e formidáveis impérios paramilitares de extorsão letal das intocáveis milícias locais. Estas superestruturas criminosas e empresariais de terror cobram agressivamente altas, extorsivas e inegociáveis taxas em dinheiro vivo por absolutamente tudo na vida do cidadão comum, desde o botijão de gás de cozinha, superfaturado, até a água potável engarrafada, a prestação do sinal de internet de péssima qualidade, a van de transporte alternativo, a taxa de segurança fantasma dos lojistas e até a poeira e o próprio ar poluído que o desesperado morador respira. Tudo isso, violentamente e burocraticamente, imposto pela lei fria, intocável, cega e surda das rajadas de fuzis automáticos antiaéreos, dos desaparecimentos forçados, dos micro-ondas de pneus e das bárbaras execuções sumárias em praça pública, que jamais chegam a integrar as estatísticas oficiais de homicídio das delegacias silenciadas pelo suborno ou pelo terror das balas de grosso calibre. A profunda e generalizada fuga civil demográfica e o instaurado pânico macroeconômico e corporativo institucional no coração do Rio de Janeiro não são mais eventos infelizes e esporádicos a serem debatidos em mesas de bares noturnos. Eles tornaram-se, lamentavelmente e de maneira sólida, o projeto de vida familiar número 1, a prioridade máxima e o objetivo final e diário inegociável de absolutamente todo e qualquer pobre, esmagado e exausto carioca de bem, que através de muito suor e lágrimas, possua ou acumule um mínimo e irrisório de condições e parcos recursos financeiros acumulados para poder encher o tanque de combustível do carro e, desesperadamente, escapar e acelerar com vida e integridade pela perigosa via expressa. Gigantescas corporações, multinacionais, transnacionais, bilionárias,
imensas instituições seculares financeiras e todo o rico, pesado e tributado mercado corporativo formal do Rio de Janeiro já abandonaram, evacuaram e fecharam as portas de seus escritórios e arranha-céus envidraçados no sucateado, sujo e perigoso centro histórico há muito e muito tempo. Eles levaram definitivamente e irremediavelmente embora na bagagem as centenas de milhares de bons empregos, formais e de altíssima qualidade de carreira, as cobiçadas vagas de tecnologia e a enorme renda formal gerada, levando junto os grandes e indispensáveis impostos bilionários que eram outrora recolhidos ali, e migrando a sua mínima civilidade administrativa e financeira diretamente para a forte, formidavelmente protegida, cosmopolita, altamente blindada e hiperorganizada cidade e estado de São Paulo, ou em direção ao próspero, pacífico e atrativo sul do imenso Brasil, que oferece isenções fiscais sem o prêmio do risco de morte por bala perdida no trânsito engarrafado. O resiliente, simpático e famoso cidadão fluminense da enfraquecida classe média trabalhadora, e muito especialmente e dolorosamente, os habitantes lutadores e silenciados das imensas classes mais baixas, operárias e humildes que moram longe das praias da Zona Sul e que mais dependem do asfalto para sobreviver, está exausto, adoecido e esgotado de forma física, mental e irreversível. Está terrivelmente cansado da sistêmica e escandalosa corrupção política crônica que enriquece os de cima. Está mortalmente farto e assombrado pelas cruéis extorsões diárias das facções paramilitares que sugam o pão de sua mesa e vive em um estresse pós-traumático contínuo por conta das infinitas, estridentes e sempre presentes rajadas de balas perdidas, oriundas de imensos armamentos pesados de uso exclusivo das Forças Armadas, que voam a esmo pelos céus da cidade, atravessando de forma trágica e constante o muro das escolas infantis em pleno horário letivo de aulas e rasgando impiedosamente, em igual medida de terror e democracia mórbida, tanto as luxuosas e bilionárias paredes de puro vidro blindado, nos extravagantes e silenciosos apartamentos de frente para o mar no bairro do Leblon e na Zona Sul, quanto os frágeis, escuros e mal iluminados casebres e barracos de blocos de tijolos aparentes, placas de zinco enferrujadas e reboco cru, empilhados nos morros íngremes e nas comunidades mais insalubres, barulhentas e marginalizadas que rodeiam a cidade inteira, mostrando que a barbárie imposta não tem endereço fixo e alcança, perfura e sangra e atinge a todos os cariocas e seus filhos de forma igual, indiscriminada e insuportável, no meio da tarde de um longo feriado qualquer, debaixo do sol inclemente. Na brutal, curta e sombria perspectiva e horizonte de dolorosos 10 anos contínuos dessa guerra sem quartel, a cruel realidade prova que o autêntico, doloroso, final e consolidado projeto urbano para o futuro da vasta metrópole global do estado do Rio de Janeiro, se nada mudar de forma astronômica e militar por parte do governo da nação brasileira, é se despedaçar, apodrecer e se tornar ativamente, dolorosamente e inegavelmente uma gigantesca, melancólica, violentíssima e completamente abandonada e sucateada ruína monumental de concreto e favelas e milícias. Um assustador e altíssimo letal cemitério vivo de sonhos roubados, consubstanciando e concretizando a ideia do maior e mais magnífico paraíso tropical, já forjado pelos deuses na terra, que fora sumária, cega e irreversivelmente arruinado pela ilimitada, desenfreada e diabólica ganância da política, do asfalto e pelas montanhas imensas
de armas pesadas que tomaram o poder com rajadas no peito da democracia. Quando essa década inteira e sombria terminar o seu ciclo de debandada civil em massa, empobrecimento em série e desocupação generalizada pelas rodovias de saída que sobem a perigosa Serra das Araras, rumo a São Paulo, o que restará de grandioso e estático aos bravos e resistentes olhos dos que insistirem em não fugir, será apenas a solitária e inabalável figura gigante e majestosa de pedra e concreto da imensa e centenária estátua monumental do Cristo Redentor, de braços firmes e perenemente abertos lá do altíssimo cume, do topo verde e silencioso, do pico da montanha, do Corcovado, sob o sol reluzente e o céu azul infinito do outono tropical, observando impassível e solenemente do alto a majestosa e escura Baía de Guanabara, maculada de esgoto negro, e assistindo eternamente, de forma triste e melancólica, no fundo da noite carioca de luar, ao trágico, triste e último derradeiro e choroso ônibus de morador exilado, carregar suas últimas memórias na mala para longe da costa, enquanto as pesadas sombras das milícias finalmente apagam e extinguem a luz prateada e dourada da glória cultural e boêmia de uma ex-capital formidável, efervescente e vibrante, que a corrupção infinita e a irredutível e implacável violência armada do crime destruíram de forma impiedosa e cabal, decretando o triste, longo e silencioso fim da última cidade de sonhos de todo o sofrido Brasil contemporâneo. Curta, comente o que achou dessa crise e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.